estamos estudando o livro de Gênesis e estamos hoje na lição de número 9, né, estudando sobre as promessas de Deus a Abraão, a bênção de Deus sobre Abraão. E como começa a lição, o pastor José Luiz já estava introduzindo a aula. Nos capítulos anteriores, capítulo 14, Abraão viveu aquela experiência daquela guerra para salvar a Ló. Depois disto, Abraão se encontra com Melquisedeque, a quem ele entrega o dízimo, reconhecendo a autoridade sacerdotal de Melquisedeque, a quem a Bíblia chama de rei de Salém. Já no capítulo 15, 16 e 17, nós temos alguns episódios muito interessantes que fazem parte da história da vida de Abrão. Até então ele é Abrão, e Sara ou Sarai, o pai solitário e a mulher estéril. E a partir da experiência do capítulo 15, Deus vai liberar a sua bênção sobre a aliança que ele fizera com Abraão. O capítulo 15, por exemplo, de modo muito particular, no meu modo de entender, é um dos capítulos mais importantes da história de Abrão e, consequentemente, da história de Israel. Primeiro, eu vou tentar trabalhar em paralelo com a lição, mas trazendo algumas coisas que não constam na lição para enriquecer o conteúdo e o irmão entender de maneira um pouco mais ampla a grandeza desse capítulo. Amém? Está todo mundo em paz? Pode começar? Pode? Que eu só cheguei assim, fui, né, na velocidade que eu vim, eu comecei. Muito bem. No capítulo 15, o Senhor aparece a Abrão e diz: eu sou o teu escudo, o teu galardão. Nós devemos começar lembrando, irmãos, é porque muitas vezes nós lemos a Bíblia com a nossa mentalidade e a sensação que temos é que aqueles personagens estavam vivendo mais ou menos o mesmo cenário que o nosso. Fique muito claro que o cenário que Abraão vive não tem nada a ver com o nosso cenário. Era um cenário tosco, violento, grosseiro. As famílias formavam clãs. Estes clãs eram pequenos reinos que dominavam clãs menores, ou seja, famílias menores. Muitas vezes se matava um clã inteiro, uma família inteira, para tomar a sua terra, o seu gado, as suas ovelhas. Por exemplo, aquilo que está relatado no livro de Jó, capítulo 1, que os sabeus vieram, mataram todos os empregados e levaram os camelos e as jumentas. Os caldeus vieram, mataram todos os empregados e levaram os bois e as ovelhas. Aquilo era comum. Vale ressaltar, e nós veremos isto em tempo oportuno, que Jó viveu mais ou menos nesse período aqui, um pouco depois de Abraão, talvez uma geração depois de Abraão, no máximo duas. Então nós estamos num cenário onde o ambiente é violento, as guerras entre clãs aconteciam com muita frequência. Quando a gente lê Gênesis capítulo 13, por exemplo, quando os pastores de Abraão e Ló estão brigando entre si, aí o texto diz assim: os jebuseus habitavam na terra. O escritor do livro de Gênesis, deixa eu achar aqui o versículo para lhe situar, Gênesis capítulo 13, versículo 7, diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. O que tem a ver a briga dos pastores de Abrão e a briga dos pastores de Ló
com o fato de que os perizeus e os cananeus habitavam na terra? Muito simples. Abrão está dizendo: os nossos inimigos estão observando e vendo que nós estamos em guerra interna. Se nós estamos em guerra interna, isso para os nossos inimigos é um prato cheio. Eles vão nos atacar e nós estaremos divididos. Então, tudo isso era um ambiente muito comum de acontecer. É por esta razão que o Senhor chega para Abrão e diz: eu sou o teu escudo. Deus está dizendo a Abrão: não tenha medo do ambiente onde você mora, porque eu te protejo, eu te blindo, eu te amparo. Então, calha aqui, e pode até anotar se o irmão desejar, o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. Então, se nós quisermos entender a Bíblia, e nos próximos 7 anos, quantos anos? Pastor, fala sério, 7 anos, pastor? Aí eu vou lembrar sempre de uma fala que alguém me disse: o amanhã a Deus pertence. E eu disse: é verdade, mas o planejar pertence a nós. Então, nos próximos 7 anos, nós vamos estudar a Bíblia livro por livro. Tá? Se nós quisermos entender a Bíblia de maneira mais clara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar: Abraão não morava em Feira de Santana. Abraão não era membro da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Metodista ou de qualquer outra denominação. Abraão cria em Deus sem ter o Espírito Santo habitando nele. Eram as experiências que ele tinha com Deus que iam consolidando esta confiança e confirmando esta aliança. Ele está num ambiente extremamente hostil e perigoso, onde as pessoas matavam de forma banal. O Senhor vem e diz para ele: não fica com medo, porque sou eu quem te protejo. Eu sou o teu escudo. Tá? Então, dentro desse cenário aqui, na verdade, para o irmão ter uma ideia, o mundo está muito violento. O mundo que nós vivemos está muito violento. Quem concorda, levanta a mão. Muito violento. Mas sociologicamente, este é o período menos violento da história da humanidade. Acredite. Tá? Então aqui se invadia a terra, se matava todo mundo, destruía a família inteira e acabou o clã. Exterminava. Justamente para ninguém lá na frente vir reivindicar. Ok? Diante disso, o Senhor oferece a Abraão segurança. Esse é o capítulo 15. O Senhor está oferecendo a Abraão segurança. Só que o que nós vamos entender aqui, segundo o subtópico, eu falo aí, seu herdeiro. O que nós vamos entender aqui é que Deus e Abraão conversavam como bons amigos. Coisa gloriosa, né? Poder conversar com Deus assim, fala, ele responde, tal. Abraão e Deus conversavam como amigos. No meio desse diálogo entre Deus e o patriarca, Abraão apresenta uma queixa. E não entenda aqui queixa como reclamação. Ele apresenta um lamento, uma condição que lhe preocupava. Eu não tenho filho. Por que Abraão está dizendo isso? Porque no versículo 1 o Senhor diz assim: o teu galardão será grandíssimo. Então Deus está dizendo a Abraão: eu vou te recompensar. E o termo galardão aqui não está falando da eternidade. É só dar um clique no hebraico do texto, que o Senhor está falando: eu vou te elevar, eu vou te honrar, você será exaltado entre os clãs no qual você vive. Aí Abraão diz assim: eu nem filho tenho. Qual é a preocupação de Abraão? Eu já tenho quase 90. O Senhor vai me exaltar para que propósito mesmo? Se eu não tenho nem quem dê continuidade a isto. Aí o Senhor, aí Abraão vai dizer assim: se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho, inclusive dessas promessas que o Senhor está me fazendo, é o meu mordomo Eliezer. Tem sido fiel, mas ele não é o herdeiro que eu gostaria de ter. É nesse momento que o Senhor promete a Abraão
que vai lhe dar um filho que vai herdar. Este não será o teu herdeiro. 15, versículo 4. Mas aquele que das tuas entranhas haverá de sair, esse é o teu herdeiro. Aí o Senhor leva Abrão para fora da tenda, versículo 5, e diz para Abrão: olha para as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a tua descendência. Num outro texto, o Senhor diz para Abrão: olha para as areias da praia, que é no capítulo 13, vê se você pode contar o grão de areia. Se você puder contar, assim é a tua descendência. Os estudiosos dizem, anota isso se o irmão desejar, que quando Deus fala com Abrão: olha para a areia da praia e assim será a tua descendência, o Senhor está ali falando da descendência física de Abraão, terrenal, humana. E quando o Senhor diz: olha para as estrelas do céu, Ele está falando da descendência espiritual de Abraão, os seus filhos na fé. Se nós lermos Romanos capítulo de número 4, por exemplo, deixa eu ver qual é o versículo específico, o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Então nós somos filhos espirituais de Abraão. Versículo de número 14, porque Romanos 4, 14, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Por quê? Porque a promessa não é física, ela é espiritual. Aí ele diz no versículo 16: portanto é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aos descendentes que são da lei, mas também àqueles que são da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então Paulo está defendendo que Abraão tem filhos segundo a carne, segundo a lei, que é toda a descendência de Israel, de quem ele fala de maneira direta. Nesse texto ele está falando de maneira direta, embora compreenda-se que em outros textos também se cita e se reconhecem a descendência de Ismael como descendência de Abraão segundo a carne. E toda a igreja, todos aqueles que vivem pela fé, que são filhos na fé de Abraão. De modo que nesse texto o Senhor diz a Abraão: a tua descendência vai ser grande, vai ser ampla, vai ser grandiosa. Agora, e é isso que o comentarista da lição não trata, porque do versículo de número 9 até o versículo de número 21, nós temos um mapeamento. É nesse texto que está a geografia territorial de Israel, segundo a aliança que o Senhor lhe fez. Porque o Senhor diz para Abraão assim: toma uma bezerra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, traz, parte ao meio, coloca sobre o altar. Se a gente ler todo o capítulo, e nós não vamos ler, Abraão fez o sacrifício e ele passou a manhã inteira orando para que Deus recebesse o seu sacrifício, e o Senhor não respondeu. Diga comigo assim: às vezes eu oro e Deus não responde. É bom a gente aprender isso, para quebrar aquela ideia que se Deus não me respondeu é porque Deus me abandonou, que eu posso reivindicar, que eu vou autorizar e Deus tem que fazer. Nada disso é o Deus que a Bíblia revela. Às vezes você ora e Deus não responde. Do meio-dia em diante, Abraão não orou mais. Diga comigo assim: orar cansa. Cansa ou não? Alguém aqui ora? Orar cansa ou não? Cansa, cansa. Orar esgota. Cansa inclusive mentalmente. Você ora muito tempo acerca de algo, chega um momento que você se esgota. À tarde Abraão não orou mais. Por quê?
Porque agora Abraão passou a tarde enxotando as aves de rapina que queriam roubar o seu sacrifício. Deus demorou tanto de responder, que a carne dos animais começou a chamar a atenção das aves de rapina. No final do dia, versículo de número 12, Abraão foi tomado de densas nuvens. O texto original fala de trevas, densas trevas. E o texto diz que ele caiu em profundo sono. Algumas versões dizem desmaiou. Foi esgotado, consumido pelo cansaço, pela angústia, pela aflição, e desmaiou. Deus lhe provou além das forças físicas e espiritual, porque ele não aguentou, ele desabou. Quando Abraão acorda, o texto diz que ele acordou com a fumaça subindo à presença de Deus, porque o Senhor descera do céu, queimou o holocausto. Aí o Senhor se apresenta a Abraão numa visão e diz assim: saibas que a tua descendência será peregrina em terra estranha, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. É por isso que no capítulo 2 de Êxodo, vamos lá? Êxodo capítulo 2, deixa eu ver que hora é essa que eu não... Ok. Êxodo capítulo 2, versículo de número 23, 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão. Quando Deus aparece em Gênesis 2, para levantar Moisés no capítulo 3, para livrar a Israel do Egito, é porque Deus se lembrou desse dia aqui, o dia que ele disse a Abraão: a tua descendência será escrava, mas eu me levantarei, eu vou julgar aquela nação, e a tua descendência sairá com grande riqueza. Então, esse capítulo 15, se não for o mais importante da história de Abraão, porque o 12 tem o seu grau de importância, visto que é ali que Deus estabelece o chamamento, e o 22 é o momento que Deus diz assim: só porque você me ofereceu Isaac, então eu vou abrir o leque sobre você. Mas o capítulo 15, sem sombra de dúvida, é de uma importância muito grande, porque ele faz o elo que constrói tudo o que vai acontecer com a descendência de Abraão a partir daqui. Está me entendendo? Diga amém. E aí o Senhor diz a Abraão, naquele mesmo dia, versículo 18, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Olha aqui o mapa, olha o mapa. Quem entende de geografia do mundo oriental, aqui senta, faz o mapa e vai entender qual é o território de Israel. Aí você vai entender a briga de judeus e palestinos, porque o mapa está aqui. Desde o rio Eufrates até o grande rio do Nilo, todo o território do Queneneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, Eteu, Perizeu, Refaíns, Amorreu, Cananeus, Girgazeus e Jebuseus. Se você senta para desenhar o mapa, então você vai entender que Deus está dizendo a Abraão: todo o território que envolve a Palestina, eu estou dando a você e a tua descendência, através de Isaac. Essa briga não é geopolítica. Ela é geopolítica na discussão humana. Espiritualmente o Senhor entregou. E aí, pastor, mas como fica? Como fica Abraão antes de morrer? Nós vamos passar por esse capítulo lá na frente. Antes de Abraão morrer, Abraão chamou Ismael, chamou Isaac, e Abraão disse a Ismael: essa aqui é a tua terra. E disse a Isaac: essa aqui é a tua terra. Abraão chamou todos os filhos que ele teve com Quetura, mulher do seu segundo casamento, porque depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, e com ela ele teve filhos, né?
E com ela ele teve filhos depois de 100 anos. Onde estão os irmãos aí? Faz uma oração, renova os nossos dias como dantes, ó Senhor. A unção de Abraão. Então ele teve filhos com Quetura, e antes de morrer, a Bíblia diz que Abraão repartiu a herança com os filhos que ele tivera com Quetura e os enviou para longe, para que eles não fossem perturbação para Isaque. Então, uma das coisas que nós homens, agora eu vou falar para os homens, precisamos aprender com Abraão é gestão. Ele não morre e deixa o pau quebrar. Ele deixa tudo organizado para quando morrer, os filhos já sabem exatamente o que eles têm e não vão brigar diante de juízes e tribunais por disputa. Ele já deixou desenhado. Entende? É algo que nós temos que aprender. Gestão. Então vamos lá. Esse é o capítulo 15 de Gênesis, que o Senhor estabelece com Abraão sua proteção, sua posteridade e a terra que lhe será por posse. Entendido? Diga amém. Por que eu tenho dito que não é difícil entender a Bíblia? Porque o que você precisa entender é que a Bíblia é dividida por, eu chamo de seções literárias. Cada seção literária trata de um assunto. Então presta atenção, sua Bíblia está aberta? Leia, capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo de número 16, nós temos uma seção literária na qual Deus promete a Abraão um filho e conta a história dessa descendência. Do versículo 17 ao 21, o Senhor estabelece o território que a descendência de Abraão vai ocupar. Resumindo, olha para mim, por favor, e diga assim comigo: eu conheço Gênesis 15. Você tem uma visão panorâmica do texto. É claro que essa informação não te dá a visão mais profunda, porque a visão mais profunda agora dependeria de nós nos assentarmos numa mesa grande, com alguém que seja bom em desenhar mapa, para fazer o mapa do território de Israel segundo a promessa. Só que tem um outro detalhe que o Senhor vai garantir a Abraão, que essa terra só vai ser entregue a eles quando a medida da injustiça desses povos se completasse. E presta atenção, e Deus entregou. Deus entregou toda a terra a Israel conforme prometeu. É só ler Josué. Eles conquistaram tudo que o Senhor lhes havia prometido. E por que depois vem essa confusão inteira? Porque pecaram. Quando pecaram, caíram na idolatria, na prostituição, perderam a terra e foram levados cativos. Foram dispersos. Quando voltaram, a terra estava ocupada. Então, coloca na sua mente, a promessa de Deus se cumpre. Agora, eu preciso ter a postura certa para que eu não perca aquilo que Deus me prometeu. E não dá para depois culpar Deus. Pois é, vamos lá. Olha a pergunta que o irmão Humberto está fazendo. O cativeiro de Israel no Egito tem a ver com as descidas, obrigado irmão Ronaldo. O cativeiro de Israel sobre o Egito tem a ver com aquelas descidas que Abraão e Isaque fizeram ao Egito. Bom, vamos dizer que o Egito era o povo mais desenvolvido daquele tempo, né? Era a nação mais próspera daquele tempo, mais tecnológica, mais bem preparada. Então ela era o centro. Vou usar um exemplo, guardadas todas as proporções. Quase todo o interior da Bahia, quando precisa abastecer o seu comércio, vem para onde? Feira de Santana. Então o camarada que chega em Gentil do Ouro e vem em Feira de Santana fazer compras para o comércio, entende Feira de Santana como uma mega cidade.
porque é lei da proporcionalidade. O cara que chega de São Paulo, chega em Feira de Santana, não vê feira como uma mega cidade. Mas o camarada que mora lá em Rodelas, chega em Feira de Santana e vê Feira de Santana como uma grande cidade. O Egito era o centro do mundo. Era normal que todos convergissem para lá. O cativeiro do Egito, de Israel no Egito, está mais relacionado à ida de Jacó morar no Egito. Porque José é vendido, quem lembra disso? Se torna governador. Governador ali é primeiro-ministro. Ele é a maior autoridade do império, acima dele só o rei. Quem cuida das questões burocráticas do Egito é José. Quando Jacó sabe que José está vivo, diz o texto, e Gênesis termina com isso: toda a família de Jacó desce e vem morar no Egito. Amém? José orienta, que nós vamos ver isso no capítulo 50. José orienta seus irmãos e diz assim: quando o faraó perguntar qual é o vosso ofício, digam que são pastores de ovelhas. Por quê? Porque os egípcios não gostam de pastores de ovelhas. Sim, então eu vou pedir ao faraó que dê a vocês a terra de Gósen, que é uma terra distante e muito fértil, para que vocês não se misturem com os egípcios, porque nós somos pequenos, aqui tem outros clãs, nós não temos condição de conviver no meio dessas feras. Então vai para lá e vocês terão a terra inteira. Só que o capítulo 1 do Êxodo começa dizendo que a descendência de Jacó cresceu muito, se multiplicou muito e se fortaleceu muito. Aquela dinastia de faraós, seria importante entender, né, a diferença de clã, dinastia. Dinastia é a família de reis que governam um império, tá? Então, morreu o rei, o filho assume. Morreu, o genro assume, ou o filho. Dinastia. Aquela dinastia de reis que conhecera José foi tirada do trono. Sobe ao trono do Egito uma outra dinastia. Detalhe: conhecer ali não significa que eles não sabiam quem era José. Esses caras conheciam a história do seu reino, não reconheceram o que José fizera. Então sobe uma outra dinastia que não tem nada a ver com José. Quando uma dinastia sobe ao trono, a dinastia anterior é completamente exterminada. Essa outra dinastia começa a reinar, e alguém chega para o faraó e diz assim: tem um povo lá no extremo do Egito que foi trazido para cá na época da dinastia anterior. Esse povo está crescendo muito. Se um dia eles se tornarem nossos adversários, nós vamos ter problema. É aí que o faraó diz: começa a utilizá-los para a construção dos grandes edifícios do império, e aí eles vão se tornando escravos. Mas o fato é que Jacó só desce para o Egito porque o Egito já oferecia um certo conforto de relação. Ele já conhecia, o Egito já era o centro. O camarada que mora lá no Angico, quando o filho terminou o colégio, vai para a faculdade, manda ir para onde? Para a Feira de Santana. Então, quando a fome bateu lá onde Jacó estava, ele mandou os filhos para onde? Para o Egito, porque o Egito já era uma referência. Respondi? É isso. Já vem criando uma conexão. Ele disse que eu respondi igual um tradicional, que ele quer que eu responda igual um pentecostal. Gente da internet, Deus abençoe. Sim.
Você vê que toda hora que a coisa dá ruim, eles descem para o Egito. Abraão vai para o Egito, Isaac vai para o Egito, Jacó vai para o Egito. Então todo dia eles se inclinavam na direção de uma nação que era ímpia. E um detalhe que alguns estudiosos destacam: você não encontra Isaac construindo altares, nenhum. A Bíblia não cita. Jacó constrói altares, mas a prática da construção de altares é de Abraão. O irmão vai observar na trajetória de Abraão que todos os lugares onde ele fez uma parada, ele edificou um altar. Mas no Egito, Abraão não edificou nenhum altar. E sabe o que é interessante? A área da tua vida onde você não consagra a Deus é a área que Satanás vai usar para te escravizar. Entende? Um outro detalhe: o Egito é o único lugar onde Abraão recebeu riquezas em troca de honra. Vamos traduzir? Ô Sara, me permita, irmão. Você é uma mulher muito bonita. Os caras vão querer tomar você para si e vão me matar por causa disso. Quando perguntarem, não diz que você é minha mulher, diz que você é minha irmã. O rei tomou Sara para si. Abraão entregou. Só que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor repreendeu o rei e feriu o rei com enfermidades. Aí o rei chama Abraão e diz assim: você está louco? Como você me disse que ela é sua irmã se ela é tua mulher? Abraão diz: eu tive medo que tu me matasses. Aí a Bíblia diz que o rei deu a Abraão riqueza, ouro, gado, e liberou Abraão com uma multidão de gente, servos, escravos, que Faraó deu como recompensa por ter manchado a honra de Abraão. É nessa enxurrada que vem Agar. Então no Egito, Abraão, em vez de edificar altar, ganhou riqueza em troca de honra. Posteriormente isso resulta em escravidão. Para quê? Para Israel sair do Egito com honra. A honra que Abraão deixou no Egito, 400 anos depois, Jeová se manifesta para resgatar. E a descendência de Israel sai do Egito rica. O que significa? Deus está dizendo: para eu te enriquecer, para eu te abençoar, você não tem que deixar de me adorar e abrir mão da sua honra, porque eu posso te abençoar sem quebrar princípios. Dá para dizer amém? Essa é uma resposta pentecostal. Vamos lá, vamos terminar porque já vai dar 11 horas. Deixa eu dar um catado aqui. Capítulo 16, que é o segundo tópico. Aqui vem um arranjo trágico. O Senhor prometeu a Abraão que lhe daria um filho, mas o tempo passou e não aconteceu. Nada muda. Sara, que se revela uma mulher extremamente inteligente. Sara é uma mulher inteligente. Ninguém veja Sara como uma mulher alheia ao que está acontecendo, tá? Tanto não é alheia que o irmão vai observar, não é na lição de hoje, é na lição do próximo domingo, que quando o anjo aparece na porta da tenda de Abraão e diz assim: Sara vai ter um filho. O irmão vai ver que Abraão estava fora da tenda, debaixo dos carvalhos. Sara estava dentro da tenda e Sara ouviu. Ou seja, ela está lá dentro, mas o ouvido, típico das mulheres. Porque a gente diz que criança consegue brincar e ouvir o que está acontecendo. A criança está ali brincando e você está falando das coisas, aí a criança não está falando nada. De repente ela repete o que você disse da conversa, não tem isso?
Isso não é coisa de criança não, irmão. Isso é coisa de mulher. Mulher está fazendo 1001 coisas e você pensa que ela não está atenta e ela está ouvindo. Quando o anjo disse, Sara vai ter um filho, Sara de lá da cozinha fez assim, quero saber como. Aí o anjo disse assim, Sara riu. Ela estava tão atenta que ela falou, ri não. Ela sai da tenda, ri não. O anjo disse, você riu. E no próximo ano, a este tempo, tu estarás com uma criança da promessa nos teus braços. Entende? Então Sara é uma mulher inteligente. Mas Sara sabe que Deus fez uma promessa e o tempo passou. Ela está velha, Abraão está velho, ela é estéril. Então o apelo de Sara também era para algo comum do seu tempo, era cultural. Inclusive se sabe que o código de Hammurabi previa isso aqui que Sara vai sugerir a Abraão. O que é o código de Hammurabi? Bom, Hammurabi foi um rei da antiga Babilônia, considerado o mais sábio dentre os reis conhecidos no mundo antigo. E Hammurabi criou um código vamos chamar de código civil, para regulamentar algumas práticas na sociedade do mundo antigo. Entre elas, considerando que a descendência era de suma importância na formação do clã e na constituição e formação das nações, Hammurabi previu que se um homem se casasse com uma mulher estéril, ele poderia tomar para si uma outra mulher com o propósito de lhe gerar filhos. Não seria uma segunda esposa. Ela seria uma espécie de concubina, não exatamente uma concubina, até porque esse termo vai surgir depois, tá? Mas ela era uma mulher com o propósito de gerar filhos para a sua descendência. Mas tinha regras. Tinha regras. Primeiro, a esposa precisava anuir, concordar, assinar que poderia ser essa. Tinha que ser uma mulher da confiança da esposa. Era uma barriga de aluguel. Tinha que ser uma mulher da confiança da esposa. Segundo, tinha que ser uma mulher que a esposa tivesse como filha. Ou seja, essa mulher tinha que se curvar diante de Sara, inclinar e pedir a bênção como mãe. Terceiro, os filhos que nascessem não seriam considerados dela, da mulher que deu à luz. Seriam considerados da esposa. Então esses meninos pediam bênção e se reportava a Sara como Sara sendo a mãe. Eles seriam educados, instruídos e orientados, sabendo que a mãe era a dona Sara. Tinha regras bem específicas. Sara chega para Abraão e dá uma ideia. Está aqui Agar, minha serva, deita-te com ela, para que ela te gere filhos. Abraão concordou. Sara concebeu. Agar concebeu. Obrigado. Quando Agar ficou grávida, que ela olhou para Sara, Agar novinha, Sara já estava velhinha. Aí Agar disse, quer saber? Está aí, ganhei meu prêmio. Aí o texto diz que ela começou a desprezar Sara. Desprezar ali é tratar com indiferença, com rebeldia. Ela começou a querer roubar os privilégios que eram de Sara. Sara se irritou, deu uns, que Sara é senhora, Agar é escrava. Agar foge. Quando Agar fugiu, a Bíblia diz que no meio da viagem ela teve sede e fome e estava no deserto. É nesse texto que o anjo aparece a Agar e diz assim: volta, te humilha debaixo da mão da tua senhora, pois por causa de Abraão este menino será príncipe.
e o Senhor lhe abençoará. Agora presta atenção na lição que nós aprendemos aqui. Deus está dizendo a Agar: você tem a gravidez, mas é com ela a promessa. Então o que importa, irmão, é ter a promessa. É isso que eu e você temos que entender. Mas eu preciso. Exatamente. Eu não posso criar mecanismos humanos, justificativas humanas. O Código de Hammurabi me respalda. Tá, ok. A promessa inclui isto? Não. Então não fique buscando arranjo para a promessa. Não busque arranjo para a promessa. Deus prometeu. Não arrume jeitinho. Deus prometeu. Porque todo jeitinho que você arrumar vai te trazer problema. Você vai criar dívidas desnecessárias. Entende? Então Agar volta para debaixo da mão da sua senhora. E é aqui, no capítulo de número 16, que nós encontramos, no versículo 15, Agar deu à luz a um filho. Abraão chamou o nome do menino Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Pronto, agora tem um filho na casa. Mas Agar deixou muito claro para Sara: o filho é meu, não é seu. Presta atenção, Agar quebrou o princípio do Código de Hammurabi. Daí em diante, Agar e Sara não vão se relacionar mais pacificamente, porque agora nós temos um ambiente hostil. Isso também é importante porque define o mundo ainda hoje. Aí vem o capítulo 17, e a gente conclui, porque já são 10h58. No capítulo 7 nós temos Deus mudando o nome de Abrão e o nome de Sara. Abrão, pai solitário. Abraão, pai exaltado. Não te chamarás mais Abrão. Versículo 5. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões eu te tenho posto, e nações sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti, por todas as gerações que se seguirem, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Aqui Deus muda o nome de Abraão. E aqui é o momento, versículo de número 1, que o Senhor aparece a Abraão. Na teologia cristã, o nome disso é teofania, que é a manifestação divina na forma humana, ou de forma materializada, de forma visível. Fica claro, portanto, que Deus aparece a Abraão de forma, das outras vezes, a voz, ou por sonho, como é o caso do capítulo 15. Mas agora o Senhor aparece diante dele, materializado, para conversar com ele e dizer: o teu nome vai mudar. Abraão adora a Deus, e o Senhor promete a ele: a tua descendência será multiplicada, a minha aliança será contigo e com a tua descendência. Aqui há uma consolidação, uma confirmação de toda a aliança. Já no versículo de número 20, no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai, de estéril para mãe de multidões. Diga comigo assim: eu sei. Não, fala melhor. Eu sei. Você que está no online, escreve aí no chat: eu sei que Deus pode mudar
a minha condição. É o que ele está fazendo com Abraão aqui. Deus está dizendo, para eu cumprir a minha promessa na sua vida, eu tenho que mudar a sua natureza. Então eu vou começar mudando você de dentro para fora. Toma consciência que você não é mais o pai solitário, agora você é pai exaltado. Sarai, toma consciência que você não é mais a estéril, agora você é mãe de multidões. Não existe cumprimento de promessa sem que o Espírito Santo trabalhe em nós para mudar a nossa visão sobre a promessa que Ele tem feito na nossa vida. Senão nós não estaremos aptos para recebê-la. E a gente conclui o capítulo 17, quando Deus estabelece a circuncisão como sinal do pacto entre Ele e Abraão e a sua descendência. Dezoito, 12. Sim. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Mas a diferença é que Abraão ri de surpresa, Sara ri de incredulidade. Mas o Senhor conhece. Sara também não disse nada a ninguém. A diferença está no verbete. Abraão riu, mas ele riu assim: caramba, como é que eu vou ter um filho com 100 anos? Sara diz assim: como? De que jeito? A referência de Sara aqui, Paulo pega como gancho em Romanos 4, porque o que Sara lembra é: além de eu ser estéril, Abraão, acabou, vai mais para lugar nenhum, vai ter filho como? Então Sara questiona por causa da incredulidade. Vocês lembram de Zacarias e Maria? O anjo Gabriel chega para Zacarias e diz assim: Isabel vai ficar grávida. O mesmo anjo chega para Maria e diz: você vai ficar grávida. Qual a diferença de um para o outro? Isabel é velha e estéril. Maria é virgem, é jovem, não tem homem. Então Maria pergunta: como se dará isso? Zacarias pergunta: como vou saber que é verdade? Os dois perguntaram. Um ficou mudo e surdo, o outro saiu cantando. Porque a pergunta de Zacarias foi movida pela incredulidade, ele duvidou. A pergunta de Maria foi querendo entender como Deus faria. Ela não duvidou. Estou aqui para que se cumpra a vontade de Deus. Agora me faz entender, como é que isso vai acontecer? Não funciona mais, não dá mais. Já Sara diz assim: como? De que jeito? Sara não ovulava mais. É isso aí, ela era estéril desde a sua juventude, e agora ela está numa idade que ela não ovula mais, ela não menstrua mais, ela não tem mais o fenômeno das mulheres que prepara o organismo para a fertilidade. Exatamente. E aí Deus estabelece a circuncisão. A gente não vai falar mais dela agora porque já são 11h05, já é hora de terminar a escola. Mas a gente abre a escola, se for o caso, no próximo domingo, falando da circuncisão para conectar com o capítulo 18. Lembrando aos irmãos, eu já disse aqui, já preguei aqui, Deus estabelece a circuncisão no 7º dia
Porque hoje a ciência sabe que o 7º dia é o dia ideal para esse procedimento. Por quê? Porque até o 6º dia o organismo ainda não produziu vitamina K, responsável por promover a coagulação para evitar uma hemorragia. E também não produziu ainda a hemoglobina, para evitar uma inflamação que gere uma infecção. Por que Deus estabeleceu então o 8º dia, o 10º? Porque é no 7º dia que a vitamina K e a hemoglobina vai ao ponto mais elevado do organismo humano. A partir do 8º dia ela começa a reduzir até estabilizar. Abraão sabia disso? Não, porque a ciência sabe disso hoje. Mas Deus, que é o Criador do homem e conhece o funcionamento do organismo do homem, estabeleceu o dia exato para evitar hemorragia, infecção, enfermidades, e estabelece que ali está o sinal do pacto entre ele e a descendência de Abraão. Diga amém.